Bom, continuando o nosso estudo aqui, agora nós vamos falar de misturas, tá? O que é uma mistura por definição? Uma mistura por definição é uma reunião de substâncias diferentes. Por definição, uma mistura vai ser uma reunião de substâncias diferentes. Então, se eu tomar um sistema aqui, por exemplo, e falar que nesse sistema eu tenho ar atmosférico, o que eu vou ter lá dentro? Dentro desse sistema, então, eu vou ter lá dentro. Bom, o ar atmosférico ele é formado, atenção, o ar atmosférico é formado por gás oxigênio, então vai ter lá dentro moléculazinhas de gás oxigênio. Eu vou ter lá dentro, fazer um desenho melhor, né? Então, além das moléculazinhas de gás oxigênio, eu vou ter lá dentro também gás nitrogênio, ok? Vou ter lá dentro gás nitrogênio, que eu estou pintando aqui, ó, de azul, ok? Então, vou ter outras moléculazinhas de gás nitrogênio. Além do gás nitrogênio, pode ter outras coisas? Claro. Posso ter, por exemplo, o dióxido de carbono. O dióxido de carbono, que é o CO2, é uma moléculazinha que tem um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. Então, nesse exemplo que eu peguei aqui, o que eu tenho dentro desse sistema? Uma determinada substância, tá? Que é o nitrogênio de fórmula N2. Vou fazer embaixo a fórmula, de fórmula N2. Eu tenho uma outra moléculazinha dessa mesma substância, então que é o nitrogênio de novo, de fórmula N2, ok? Além disso, eu tenho moléculazinhas de gás oxigênio, de fórmula O2. E além disso, ainda eu tenho moléculazinhas de dióxido de carbono, de fórmula CO2, ok? Então, note que nesse sistema eu tenho várias substâncias diferentes reunidas. Isso significa, então, que, por definição, eu tenho uma mistura, tá? Nesse exemplo, eu tenho uma mistura de substâncias que podem ser simples, ou podem ser compostas, ou podem ser simples e compostas, tá? Então, as misturas podem ser de forma geral. Misturas de substâncias simples, de substâncias compostas ou de substâncias simples e compostas. Nesse exemplo, ó, o nitrogênio, o gás nitrogênio, é uma substância simples. O gás oxigênio também é uma substância simples. Mas o dióxido de carbono ou gás carbônico é uma substância composta. Então, nesse exemplo, eu tenho uma mistura de substâncias simples e compostas, tá? Por que eu tenho uma mistura de substâncias simples e compostas? Porque eu tenho uma substância simples, no caso, o N2 e o O2, e ainda tenho a substância composta. A substância composta presente nesse sistema é o nosso CO2. Tome cuidado para que você não tenha confusão. Exemplo, vou desenhar um outro sistema aqui agora, tá? Vou desenhar outros sistemas aqui só para a gente analisar. Então, vou desenhar outros sistemas. Bom, nesse primeiro sistema, eu vou colocar ele assim, ó. Vou colocar ele assim. Eu quero te perguntar, esse sistema é uma substância simples, uma substância composta ou uma mistura? Bom, se você observar, você vai ver que aqui, ó, eu tenho 3 átomos de oxigênio. Se você observar embaixo, você vai ver que eu tenho uma moléculazinha que também tem 3 átomos de oxigênio. Note que eu só tenho aí dentro uma única substância de fórmula O3. O3, portanto, é o ozônio. Eu só tenho a substância ozônio aí dentro. Então, isso aqui não é uma mistura.
Isso aqui é uma substância simples. Qual substância simples? A substância simples O3. Ok? Outro exemplo. Um outro sistema. Esses exemplos são todos fáceis, tá, gente? Não precisa estranhar, não. Bom, outro exemplo. Nesse exemplo que eu vou fazer agora, ó, note, tá? Note que eu tenho essas moléculazinhas aí que eu desenhei. A pergunta é, isso aqui é uma substância simples, uma substância composta ou uma mistura? Na sua cabeça já tem que vir a resposta. Isso é uma mistura. Por que isso é uma mistura? Por quê? Na primeira moléculazinha eu tenho 2 átomos de oxigênio. Na segunda moléculazinha eu não tenho mais 2, eu tenho 3 átomos de oxigênio. Note que eu tenho uma substância simples aqui, que é o gás oxigênio, e tem uma outra substância simples aqui embaixo, que é o gás ozônio. Então, isso não pode ser nenhuma substância simples e nenhuma substância composta. Isso é, por definição, uma mistura. Aí, se você for olhar com mais atenção essa mistura, ela é uma mistura de substâncias simples. Tudo bem? Então, você não poderia responder para mim que é uma substância simples ou que é uma substância composta. Você tinha que me falar. É uma mistura de substâncias simples. Porque eu tenho diversas substâncias simples aí dentro. Tudo bem? E tem outros exemplos que eu posso dar para você também, tá? Podemos ter vários outros exemplos. Vou dar um outro exemplo aqui agora. Um outro exemplo. Bom, nesse próximo exemplo, de novo a pergunta. Isso é uma substância simples, uma substância composta ou uma mistura? Olhando para o desenho, você tem que saber me responder. Olhando para o desenho ou com a simples descrição do que eu tenho nesse modelo de esferas, você tem que saber me responder. Por exemplo, ó, no primeiro exemplo, eu tenho um átomozinho de um elemento junto com um átomozinho de outro elemento, formando uma substância. Essa substância se repete lá embaixo, ok? Agora, se você observar bem, você vai ver que eu tenho uma outra substância, que é formada por átomozinhos de um mesmo elemento. Então, quando você olha dentro desse sistema, você vê que eu tenho substâncias diferentes. Então, de novo, aqui eu vou ter uma mistura. Nesse exemplo, eu vou ter uma mistura de substâncias simples e compostas. Tá? Exemplo. Quem é a substância simples que está aqui dentro? A substância simples que está aqui dentro é o gás oxigênio, de fórmula O2. Exemplo de substância composta aqui agora. Quem está aqui dentro, ó, é o CO, é o monóxido de carbono. Então, a substância simples presente aqui dentro é o O2 e a substância composta é o CO. Tudo bem?